400 e o quê, você lembra? 19? 19? É ele mesmo? É ele mesmo. Você nunca viu o Edgar? Edgar. Edgar é uma figura realmente muito rara nesse contexto inicial da história do cinema brasileiro, porque ele é um fotógrafo que tem veleidades artísticas e consegue de fato criar uma imagem, seja do ponto de vista da luz, seja do ponto de vista de enquadramento ou mesmo exposição, que é burilada, que é sofisticada, que é na verdade de uma composição realmente consciente em termos de criação artística. E ele começa a trabalhar com Humberto Mauro, depois vai trabalhar com a Carmen Santos, com o Mário Peixoto e com Adhemar Gonzaga. Ou seja, os principais produtores e realizadores do Brasil ali naquele momento entraram em contato de imediato com ele, o que lhe deu essa possibilidade de fato de ter uma carreira não só contínua, mas extremamente intensa. Edgar fez mais de 150 filmes ao longo desses 20 e poucos anos de trabalho. Ele morreu quantos anos? Jovem, né? Ele morreu com 51 anos. Ele estava fazendo um longa com o Alberto Cavalcante, chamado Mulher de Verdade. Ele tinha vindo para as festas de fim de ano no Rio de Janeiro e ele estava voltando para São Paulo para dar continuidade às filmagens quando houve um acidente automobilístico, um carro de madrugada, bateu de frente no carro dele. E como Edgar estava dormindo, foi a única pessoa que morreu no acidente. O Edgar era uma pessoa muito discreta, muito calada, muito cheia de manias, do tipo, adorava ficar na chuva. Muitos relatos, por exemplo, na Cinédia, dele tomar essa atitude de sair do meio da filmagem porque estava chovendo e deitar ali no meio da chuva. Caralhinhos voadores. Que era quando certas sombras se formavam ali no set, que ele precisava tirar essas sombras, e ele às vezes demorava horas para tirar as sombras, ele chamava essas sombras de caralhinhos voadores. Tá? Então ele dizia alto no set assim, vamos lá acabar com os caralhinhos voadores. Para alguém que estivesse chegando, não entendia nada, e achava aquilo estranho, e a equipe caía na gargalhada, etc. Enfim, ele era um pândego, era uma pessoa que aparentemente tinha uma relação muito boa com a vida, embora tivesse uma trajetória pessoal muito conturbada e fosse, a rigor, um tipo introvertido. A mãe dele era uma alemã, Maria Hauschild, que veio para o Brasil no final do século XIX para ser preceptora numa fazenda no interior do estado do Rio de Janeiro, na região de Cantagalo. E ela acabou tendo um caso com o dono dessa fazenda, Cornélio, e quando ela descobriu estar grávida, o dono da fazenda a enviou de volta para a Alemanha. Só que ela não conseguiu se sustentar na Alemanha, ela procurou o consulado brasileiro em Hamburgo e solicitou um retorno ao Brasil porque ela tinha um filho brasileiro. Tá? E que ela tinha dado o nome, tinha registrado como Edgar Brasil. Ela retornou ao Brasil e aí começou uma discussão com o pai do Edgar para dar uma pensão e eles acabaram se estabelecendo aqui no Rio de Janeiro e o Edgar morou com a mãe a vida inteira. Ele acabou conhecendo o pai em meados dos anos 30, manteve uma relação até bastante tranquila com o pai. O pai era muito ligado a questões de agricultura, enfim, naquele momento escrevendo artigos inflamados contra a ideia da industrialização do Brasil, contra Getúlio, etc. Mas o Edgar não se descolou da mãe. A mãe permaneceu uma espécie de base pessoal dele para a vida inteira. E a origem dele como um homem de cinema é uma origem muito curiosa. Ele, na verdade, trabalhava num órgão público aqui no Rio de Janeiro, onde o companheiro de mesa dele era o Haroldo Mauro, irmão do Humberto Mauro.
o cineasta que estava despontando num ciclo regional, que era o ciclo de Cataguases, e que a essa altura houve uma briga interna na produtora e Humberto ficou sem fotógrafo. E o irmão dele disse, eu tenho um amigo, um colega de repartição que mexe muito com esse negócio de fotografia, eu acho que ele vai adorar trabalhar com você, você não quer testá-lo? Então o Haroldo promoveu o encontro do Edgar com o Humberto, e ao encontrar com o Humberto, o Edgar pediu para ver a câmera. E o Humberto acreditou, poxa, ele é profissional, ele já quer ver logo um instrumento de trabalho e tal. O que o Edgar fez? O Edgar pegou a câmera, levou ali para o hotelzinho, desmontou a câmera inteira para entender como é que funcionava. Uma câmera daquele momento era relativamente simples, era um objeto de madeira, com as engrenagens mecânicas por dentro. E aí o Edgar era muito fascinado por essa coisa tecnológica, por essa coisa mecânica. E ele remontou a câmera e disse, não, eu faço. O batismo cinematográfico do Edgar foi a sequência do Jockey Club, que ele filmou ali no finalzinho de 27, iniciozinho de 28, e que mostrou para o Humberto que ele podia confiar naquele jovem talento, porque ele pelo menos imprimia, fazia a exposição correta, tinha foco e eventualmente estava bonito. Naquele momento eram requisitos que a gente hoje em dia chamaria de básicos, mas considerados muito importantes para uma tradição cinematográfica como a brasileira, onde você tinha formação autodidata. O Edgar não teve mestre nenhum, ele não aprendeu com um velho fotógrafo, ele aprendeu por ele mesmo, aprendeu por experiência. Isso significava que se ele já demonstrava as qualidades básicas e mais alguma coisa, realmente era possível investir numa carreira como a desse fotógrafo iniciante. A primeira pessoa com quem o Edgar trabalhou foi Humberto Mauro, fez o Brasa Dormida e o Sangue Mineiro. No Sangue Mineiro ele conheceu a Carmen Santos, que era atriz e produtora do filme, e a Carmen o convida para ser seu fotógrafo pessoal. Ou seja, ele vai trabalhar na empresa que ela viria a fundar e que se chamaria Brasil Vitafilm. Na verdade, esse primeiro projeto conjunto da Carmen com o Edgar não termina, que é o Lábios Sem Beijos, que ficou inacabado, com direção da Adhemar Gonzaga, e não termina porque a Carmen ficou grávida. Aí o Edgar vai trabalhar com o Adhemar Gonzaga e logo em seguida com o Mário Peixoto, por indicação tanto do Adhemar Gonzaga quanto da Carmen Santos. O Limite é talvez o filme que consagra de fato a figura do Edgar como um grande fotógrafo, porque é um trabalho extremamente singular, é uma experiência a rigor de experimentação artística. Mesmo que o grande público não tivesse de fato apreciado o Limite ali no seu nascedouro, os membros da comunidade cinematográfica perceberam sim o valor do filme e sobretudo o valor do trabalho do Edgar. O Adhemar Gonzaga escreveu, por exemplo, que o filme era um show de câmera, tá? E elogiava sobretudo a figura do Edgar como grande responsável por esse show de câmera, por esses malabarismos, por esses movimentos sinuosos, diferentes, estranhos que a câmera tinha dentro da estrutura do filme. Mas também porque para obter certos planos dentro do filme, você precisava inclusive criar estruturas para mover a câmera, para deslocar a câmera, para elevar a câmera, estruturas que são criadas por Edgar com um talento realmente extraordinário e por ter sabido inclusive encontrar soluções que estivessem à altura da demanda criativa ali do Mário Peixoto para transmitir uma história que é realmente muito conceitual e que precisava de um trabalho de câmera muito forte, porque o filme praticamente não tem texto, né? E nesse sentido o Edgar é muito feliz. Se não fosse Edgar Brasil, Limite nunca poderia ter sido feito. Bom, era um homem de uma inventiva extraordinária, de uma capacidade extraordinária. Por exemplo, maquinárias que naquela época seria impossível se importar, ele realizou-as todas no Brasil.
um elevador que seria possivelmente um substituto para a grua atual e várias outras coisas, peças da própria câmera. O próprio laboratório foi todo montado por ele e a película era revelada à noite e no dia seguinte já se podia projetar. Edgar dizia que o limite era o seu trabalho mais importante como fotógrafo, embora ele, de forma pessoal, preferisse um tipo de fotografia que estava mais associada ao que é a base da era do estúdio, que é a iluminação, o trabalho com a luz, e ele, sobretudo, fosse um grande admirador do expressionismo alemão, da iluminação expressionista, e tem, digamos assim, uma espécie de upgrade dessa preferência no momento que ele encontra o filme noir estadunidense, ali nos anos 40, e ele transforma, inclusive, esse tipo de fotografia na base da sua estética pessoal como fotógrafo de cinema. Vovó! Vovó? Que é, Eda? Está vendo aquela moça? Além disso, o Edgar era muito interessado nas técnicas de efeitos especiais. Por exemplo, para a sequência do carro no Bonequinho de Seda, em que a Déa Selva conversa com Conchita de Moraes, a cena foi feita no estúdio, elas estão ali iluminadas, certinhas, e no vidro ao fundo a gente vê o tráfego do Rio de Janeiro, vê a cidade passar, como se aquilo tivesse sido feito em locação. Na verdade, era uma projeção de fundo e ele realizou toda a parte técnica da cena com uma perfeição inigualável dentro dos recursos técnicos que a Cinédia tinha. Ele desenvolveu algumas técnicas, por exemplo, em cima da câmera, nos anos 40, ele colocava um refletorzinho pequenininho, na época chamado de Ink-Dink, refletor de 250 watts, e que ele apelidou de Paloma. Tá? No sentido de você ter, sobretudo, uma luz para desenhar os olhos das atrizes, principalmente. Ele usava filtro difusor que era meia de seda, enfim, para dar ali uma suavizada nos traços do rosto, etc. Enfim, ele tinha uma série de técnicas que são tipicamente de estúdio, de uma fotografia de glamour,